E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje? Hoje teremos a atualização na playlist Mamão com Açúcar. Sábado também tivemos a atualização na playlist Mamão com Açúcar e a visualização ficou muito baixa. A minha filha acabou de pegar uma coisa. Me devolve! Pois é, gente, ficou muito baixa as visualizações. Eu fiquei muito triste porque é uma história bem bacana, bem engraçada. Então, pra você que tá chegando agora, gostou dessa história ou vai gostar dessa história, sábado também tivemos uma semelhante, tá bom? Semelhante em quê? No romantismo, na energia dos protagonistas, na sinergia entre eles, né? Eu te indico a assistir, tá? Eu não lembro o nome da história, porque, gente, a minha cabeça não é muito boa, eu sou muito esquecida, mas é esse vídeo que tá anterior depois, tá bom? É anterior. Vai lá assistir, não se esquece de comentar nele, tá? E, gente, a história é totalmente fictícia, o vídeo foi feito apenas para entretenimento, nada do que acontece na história é real. Hoje eu tô tentando usar um filtro bem suave, por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu comprei no Mercado Livre, isso daqui. É uma máscara facial, eu não sei muito o que falar pra vocês, mas o que eu pude ler, né, lá, é que ela é super, hiper, mega hidratante. É a primeira vez que eu vou usar e ela, gente, é bem carinha, eu acho que eu paguei eu não paguei o valor fixo dela porque eu só compro com desconto. Eu acho que ela tá numa faixa de 36, 40 reais, aqui é só uma máscara, tá? E eu acho que eu paguei 16 e pouco, com um desconto, com um cupom que lançou do Mercado Livre. Eu já tinha algumas coisas no carrinho e fui lá e coloquei e ganhei. Eu acho que eu ganhei quase 20 reais de desconto nela, por isso que eu comprei, porque eu não compro nada caro, viu, gente? Se não tiver cupom, eu não compro. Então, eu não vou colocar. Eu acho que eu vou tentar colocar aqui com vocês. Se eu não conseguir, eu vou cortar o vídeo. E vamos tentar, né? Ó, ela vem assim. Eu tô até com medo de rasgar. Ela vem assim, ó. Toda ensacadinha. Como que coloca isso aqui? Ai. Ai. Ó. Legal, né? Eu tô com medo de rasgar ela. Onde que vai esse daqui? Ah, esse é dos olhos. Pronto. Prontas. Estamos prontas, gatas. Fica deslizando na minha boca. Não tô gostando disso, não. E aí, meninas, ó, acho que passou umas 2 horas desde que eu coloquei isso daqui. Na embalagem, tava falando que era pra ficar de 3 a 4 horas, só que eu não consigo mais, gente, eu não consigo. Eu quero mover meu rosto, eu quero ficar dando gargalhada e não tem como. Eu vou tirar e vou mostrar pra vocês como que ficou a hidratação, ó. Vocês têm que ver que ela tinha que ficar totalmente transparente, né? Pelo que eu traduzi da embalagem, aqui tinha que estar totalmente transparente, que nem esses outros aqui, ó. Eu vou puxar agora pra gente ver. Tô gravando. Aqui eu tô com a... ó. Gente, eu acho que é uma hidratação bem profunda. Gostei. Mas eu acho que não era pra tanto, não. Como eu vi as blogueiras falando, né? Eu achei que era uma coisa super ardente. Nossa, vou tirar meu rosto, vai estar super, hiper, mega hidratado. Mas eu não sei se era porque meu rosto estava muito ressecado mesmo, muito craquelado. A máscara deu uma leve hidratada nele, eu não sei se foi por isso. Então eu não posso falar mais nada pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo, da introdução e da história. Um beijo, tchau!
Nosso novo chefe, Vincent Hamden, apareceu hoje. Ele parou bem na minha frente. Posso entrar agora? Quando a gente dividia aquela cama minúscula, ele me abraçava forte. Sua respiração quente roçava minha pele e ele implorava repetidas vezes: Posso entrar agora? Essa era exatamente a frase que ele mais usava. Todos se viraram para me encarar. Eu congelei. Vincent era muito mais alto do que eu. Olhou além do meu rosto com uma expressão completamente vazia e fez um gesto para o espaço atrás de mim. Com licença, pode sair da frente? Foi então que me dei conta. Eu estava bloqueando metade da porta. Meu rosto ficou vermelho de novo e praticamente pulei para fora do caminho. Vincent fez um leve aceno educado e entrou no escritório do CEO, sem demonstrar qualquer emoção, nem o menor lampejo de reconhecimento. Fui para a sala de descanso fazer um café. Ele me reconheceu? Aquela frase foi de propósito? Ou era apenas uma coincidência estranha? Vi meu reflexo na porta de vidro do armário. Olhando de volta para mim, estava uma mulher comum, totalmente sem graça, de 33 anos. Eu usava um corte bob curto e reto, na altura das orelhas, quase nenhuma maquiagem e óculos pretos de armação grossa. Fui arrastada para o corredor no meio da revisão dos recibos, então ainda estava usando aqueles protetores de manga de tecido já desgastados, que pendiam folgados sobre os meus braços. Comparada à garota despreocupada que eu era naquela viagem impulsiva de alguns anos atrás, eu havia me tornado uma pessoa completamente diferente. No fim, concluí que devia ter sido apenas uma coincidência. De volta ao departamento de contabilidade, duas das minhas subordinadas mais jovens já estavam fofocando sobre ele sem parar. Ele é tão gostoso, sussurrou uma delas. Você juraria que ele é um ator se não soubesse quem ele é. Se soubéssemos que o novo chefe era assim, ninguém teria reclamado da compra da empresa. Ouvi dizer que ele tem só 28 anos, a outra acrescentou. Construiu uma startup de tecnologia enorme e bem-sucedida. Depois assumiu os negócios da família. O cara é o CEO rico e poderoso que saiu direto de um romance. Preciso postar isso nas redes sociais agora. Para de babar por ele. Ah, até a Katrina, que sempre é tão rigorosa com a contabilidade, se distraiu a ponto de bloquear a porta para ele. Por que eu não posso ser fã por alguns minutos? Ai, por que você me chutou? Mantive o rosto completamente impassível enquanto caminhava até minha mesa. Guardem as fofocas para depois do trabalho, eu disse. As duas garotas fecharam a boca imediatamente e voltaram a encarar as telas dos computadores. O som agudo dos saltos altos ecoou pelo corredor. Erika Leyland entrou furiosa. Como sempre, sua maquiagem estava impecável, e seu terno sob medida lhe caía como uma luva. Ela bateu uma pilha de recibos sobre a mesa da estagiária. Por que você rejeitou o relatório de despesas do marketing? Disparou. A recém-formada estremeceu e respondeu gaguejando. Senhora. Leyland, esses relatórios não seguem a nova política de despesas. Qualquer valor 50% acima do limite precisa da assinatura do gerente geral. Erika a interrompeu. O marketing está lá fora se esforçando para conquistar clientes. Enquanto isso, vocês ficam confortavelmente sentados em seus cubículos, procurando maneiras de dificultar o nosso trabalho. Levantei os olhos e falei em um tom frio e firme. Senhorita Leyland, enviamos as novas diretrizes de despesas há semanas. Também realizamos um treinamento obrigatório para todos os departamentos. Se você ainda não entende as regras, sugiro que as revise. Se tem algum problema com elas, leve o assunto à alta gerência. Gritar com a minha equipe só prova que você sabe fazer barulho. Erika se virou para mim. Piscou lentamente, fingindo uma súbita percepção. Katrina, você não vai deixar ressentimentos pessoais interferirem no seu trabalho, vai? Empurrei os óculos para cima do nariz e sustentei seu olhar. Que ressentimentos pessoais poderíamos ter? Ela soltou uma risadinha suave e presunçosa. Acho que vou precisar pedir ao Jameson para conversar com você pessoalmente. Afinal, vocês dois já foram casados. Jameson Montford apareceu alguns minutos depois. Erika o cumprimentou com um suave e quase ofegante. Sr. Montford? Ela mordeu o lábio inferior e baixou os olhos para os próprios sapatos, interpretando perfeitamente o papel de vítima intimidada. Não precisa ser tão dura com a Erika, ele disse. Ela é apenas uma funcionária júnior. Jameson franziu a testa para mim. Seu tom era completamente indiferente, como se estivéssemos apenas comentando sobre o clima. Eu conhecia aquela rotina muito bem. Antes do nosso divórcio, ele já tinha repetido exatamente essas palavras para mim 1 milhão de vezes. Fomos casados por 3 anos. Assim que ele se tornou diretor de marketing, começou a se envolver com sua assistente, Erika. Uma situação totalmente inadequada. Eu pedi que a transferisse para outro departamento. Ele disse que eu era rígida e ridícula. Você fica sentada no escritório o dia todo, disse ele na época. O pessoal do marketing vive saindo para entreter clientes. Nós cuidamos uns dos outros. Isso é totalmente normal. Não seja tão mesquinha com uma funcionária júnior como a Erika. Na noite em que ele ficou bêbado, fui eu quem dirigiu. Erika se ofereceu para ir no banco de trás para ficar de olho nele. No meio do caminho para casa, ela soltou um suspiro agudo do nada. Quando finalmente estacionamos e saímos do carro, sua saia estava levantada demais, deixando parte da coxa completamente à mostra. Eu simplesmente não tinha mais energia para lutar. Não me dei ao trabalho de pegá-los no flagra, e muito menos de fazer uma cena. Apenas pedi o divórcio. Jameson zombou da minha decisão. Katrina, se você está usando o divórcio para me manipular, está cometendo um grande erro. Eu respondo à gentileza, não há ameaças. Você será uma mulher divorciada na casa dos 30, com uma personalidade rígida e entediante. Vamos fazer uma aposta. Se você conseguir encontrar um homem que tenha metade do sucesso que eu tenho, ajoelho-me na entrada da empresa e imploro pelo seu perdão. O divórcio foi concluído rapidamente. O problema era que continuávamos trabalhando na mesma empresa. Então eu o encontrava o tempo todo. Ele e Erika passaram a aparecer juntos por toda parte.
Ele fazia questão de esfregar o relacionamento deles na minha cara, sempre defendendo Erika com aquela mesma frase idiota. Eu tenho que proteger a minha equipe. Eu sabia que as pessoas do escritório estavam fofocando. Perguntavam-se como eu conseguia suportar aquilo. Porque eu simplesmente não pedia demissão e ia embora. Alguns anos antes, aquela humilhação teria me destruído. Eu teria entregado minha carta de demissão só para não precisar olhar para eles. Mas agora eu tinha 33 anos. A idade endurece a gente. Eu tinha trabalhado duro para me tornar chefe de finanças. Não havia motivo algum para abrir mão de tudo aquilo. Além disso, quem deveria sentir vergonha eram eles, não eu. Agora, Jameson inclinou a cabeça e me encarou com o mesmo sorriso zombeteiro de sempre. É um pouco mesquinho dificultar as coisas para a Erika por causa do nosso passado, não acha? Mantive a expressão completamente neutra. Então seguir a política da empresa é dificultar as coisas para ela? Você realmente acha que a matriz criou as regras financeiras só para implicar com a Erika? Sr. Montfort, isso não faz o menor sentido. Ele me encarou por um instante e depois riu. Tudo bem. Vamos deixar o Sr. Hamden decidir isso na reunião de amanhã. Mas, Katrina... Ele abaixou a voz, transbordando autoconfiança. Usar esses truques mesquinhos para tentar me reconquistar? Francamente, isso é patético. No dia seguinte, todos nos reunimos para a reunião da gerência. Quando Vincent entrou, toda a sala se endireitou instintivamente. Eu o observava por trás dos meus óculos de armação grossa. Ele era alto. Tinha traços bem definidos e uma aparência impecável. Quando se sentou, o paletó aberto roçou a mesa. Pequenas rugas surgiam onde sua camisa branca perfeitamente passada estava presa à cintura da calça. O garoto que eu conhecia havia se tornado um homem calmo, reservado e completamente indecifrável. Ele ouviu em silêncio enquanto Jameson apresentava o relatório do marketing. Uma das mãos repousava relaxadamente sobre a mesa. De vez em quando fazia um leve aceno com a cabeça, mantendo o rosto completamente impassível. De repente, ele virou a cabeça e olhou diretamente para mim. Não consegui desviar o olhar rápido o suficiente, e aquele contato visual repentino fez meu coração disparar. Mas parecia que ele estava apenas percorrendo a sala com os olhos. Seu olhar seguiu em frente quase no mesmo instante. Sobre esse relatório de despesas do marketing, ele falou em voz baixa, mas a sala mergulhou imediatamente em um silêncio absoluto. Vou aprová-lo como uma exceção única. Do outro lado da mesa, Erika me lançou um olhar convencido e debochado. Logo após a reunião, Jameson me encurralou no corredor com um sorriso casual. As regras são rígidas, Katrina, mas as pessoas não precisam ser. Você já está velha demais para ser tão inflexível. Ainda não pagou um preço alto o bastante por agir assim? Apertei as pastas contra o peito e o encarei. Sr. Montfort, recusei o pedido porque ele não seguia as regras. Só o aprovei porque o Sr. Hamden autorizou uma exceção, e isso também está previsto na política da empresa. Como diretor de marketing, esse conceito é realmente tão difícil de entender? Ele bufou mais uma vez. Katrina, quando se trata do nosso relacionamento... Senhorita Parrott. Uma voz interrompeu a conversa atrás de mim. Vincent estava parado no meio do corredor, com as mãos nos bolsos e o rosto completamente impassível. No meu escritório. Meu corpo inteiro enrijeceu no mesmo instante. Vincent e eu nos sentamos um de frente para o outro no escritório do CEO, separados por uma enorme mesa. Com o novo sistema em vigor, o departamento financeiro está suportando a maior parte da pressão, disse ele. Desentendimentos são inevitáveis durante esse período de transição. Procure agir com cautela. Seu tom era calmo, objetivo e profissional, exatamente como o de um chefe falando com uma subordinada. Ele continuou distribuindo algumas tarefas, escolhendo cada palavra com cuidado e apresentando seus argumentos com uma lógica quase clínica. Parecia maduro, reservado e distante, um contraste enorme com o jovem de quem eu me lembrava, aquele que costumava discutir comigo de forma teimosa e provocadora. Senti minha atenção diminuir um pouco. Entendido, Sr. Hamden. Uma assistente entrou trazendo café. Vincent abaixou os olhos, tirou uma caixa de veludo azul da gaveta e a empurrou pela mesa na minha direção. Não me mexi. A assistente sorriu educadamente. Senhorita Perrott, este é um presente de boas-vindas do senhor. Hamden para todos os chefes de departamento. É uma caneta. Todos os outros já receberam a deles. A senhora é a última. Vincent tomou um gole de café. Seus dedos longos tamborilavam de leve sobre a caixa de veludo. Você quer? Perguntou baixinho. Talvez fosse por causa do café, mas sua voz soava suave, carregando o calor da própria respiração. Um arrepio dolorosamente familiar percorreu minha espinha. Minha boca ficou completamente seca quando aquelas palavras me transportaram de volta a 5 anos atrás. Você quer? Ari, você quer que eu fique? Isso foi há 5 anos, em uma estrada escaldante no meio do deserto. Todo o meu caso de 6 meses com Vincent se resumia a uma coisa. Era puramente físico, só sexo. Quando eu era criança, era a pessoa mais obediente que você poderia conhecer. Meu pai era professor do ensino fundamental, e minha mãe também. Eu era exatamente o que todos esperavam. Obediente, quieta, comportada e fácil de lidar. A filha perfeita, em todos os aspectos. Mas só eu sabia o que realmente se passava dentro da minha cabeça. Eu vivia apavorada. Não tinha opiniões próprias, apenas repetia o que os outros diziam. Tinha medo constante de entrar em conflito, decepcionar as pessoas ou cometer erros. Era sufocante. Eu estava começando a me odiar. Então, quando completei 28 anos, perdi completamente o controle. Pedi demissão do meu emprego estressante. Fiz permanente no meu cabelo liso, transformando-o em ondas soltas. Joguei fora meus óculos de grau. Vesti um vestido floral de alças. Aluguei um trailer e atravessei sozinha um longo trecho deserto da estrada. Foi lá que encontrei Vincent. Ele tinha 23 anos na época, e sua motocicleta havia quebrado.
Estava sentado sozinho no acostamento, no meio do nada. Tinha uma aparência desleixada, parecia deprimido e transmitia uma mistura de frustração, defensividade e desamparo. Parei o trailer, abaixei os óculos escuros com o dedo indicador, sorri bem largo e gritei: Ei, quer uma carona? Posso te levar. Ele não disse uma palavra. Apenas se levantou, começou a empurrar a motocicleta pela estrada, mancando levemente, como se estivesse recusando meu convite em silêncio. Arranquei com o trailer, mas mal percorri 1 quilômetro antes de fazer o retorno. Ele continuava me ignorando. Fiquei dirigindo ao lado dele, insistindo. Olha, garoto, eu juro que não sou uma maluca. Só estou tentando fazer uma boa ação. Vai chover forte daqui a pouco. Você realmente não quer ficar preso aqui. Além disso, ouvi dizer que essa estrada é assombrada. Ele parou de repente. Virou-se para mim, olhou diretamente nos meus olhos e disse, com a maior seriedade do mundo. Você fala demais. Sorri ainda mais. Então você vai entrar ou não? Ele entrou. Achei que estivesse passando por algum problema pessoal, mas não insisti no assunto. Quem viaja sozinho sempre carrega algum tipo de bagagem. Em vez disso, arrastei-o para o meio do vento forte para abrirmos os braços e gritarmos com toda a força. Fiz com que deitasse ao meu lado na terra, sob um céu repleto de estrelas, enquanto conversávamos sobre qualquer bobagem. Passamos um dia inteiro ajudando moradores locais a procurar uma ovelha desaparecida. Preparei um ensopado de frango meio cru naquele trailer apertado. Naquele lugar isolado, onde ninguém esperava nada de mim, eu me transformei na completa oposta da antiga Katrina. Livre. Apaixonada pela vida. Corajosa. Eu era uma mulher divertida, um pouco selvagem, sempre sorrindo, barulhenta e cheia de energia. Eu o ajudava a se curar emocionalmente, e ao mesmo tempo também estava tentando curar a mim mesma. Aos poucos, os olhos de Vincent voltaram a brilhar, e seu sorriso ficou cada vez mais espontâneo. Quando olhava para mim, aquela frieza habitual desaparecia, substituída por uma intensidade que parecia incapaz de desviar o olhar. Foi então que percebi que por trás de toda aquela aparência fechada, ele era apenas um garoto rebelde, corajoso, impulsivo e resiliente. O meu completo oposto. Nas noites tranquilas, nós nos apertávamos na pequena cama do trailer. Tudo aconteceu naturalmente, impulsionado apenas pelo desejo que existia entre nós. Naquele lugar perdido no meio do nada, éramos apenas duas pessoas cedendo aos próprios instintos. Esquecemos nossas idades, nossos passados e quem deveríamos ser. Só existiam pele quente e respirações aceleradas. Jogamos todas as regras pela janela. Quanto mais intenso o desejo se tornava, mais difícil era resistir. Ficávamos completamente envolvidos um no outro, como se aquele momento fosse tudo o que existisse. Vincent tinha o hábito de deslizar os dedos indicador e médio pela minha pele, parar em alguns pontos e então sussurrar com a voz rouca. Ari, posso entrar agora? Você quer? Consegue mais uma vez? Vamos tentar. Vivemos assim durante 6 meses, dirigindo sem destino e parando sempre que tínhamos vontade. Numa noite, sentados perto da janela enquanto o sol se punha, dividíamos um sanduíche em silêncio. Ari, espere por mim 1 ano. Quando eu resolver os problemas da minha família, vou procurar você na sua cidade. Ele parecia completamente sério. Nem pensar, respondi rindo. Por quê? Sou 5 anos mais velha que você. Não tenho tempo para esperar. Além disso, relacionamentos com essa diferença de idade quase nunca dão certo. Não quero acabar sendo uma mulher mais velha e insegura enquanto você continua jovem e bonito. Eu só estava desviando do assunto, falando besteiras como sempre. Ele ficou imóvel, parecendo genuinamente surpreso. Senti uma pontada de culpa e forcei um sorriso. Então me diga primeiro o que você gosta em mim. Ele realmente pensou por alguns segundos antes de responder, com toda a sinceridade. Gosto do fato de você fazer o que tem vontade. Você não tem medo. Você é verdadeira. Nunca finge ser outra pessoa. Baixei os olhos e dei outra mordida no sanduíche. Alguns dias depois, em uma pequena cidade na divisa do estado, deixei apenas um bilhete. E fui embora sem ele. A mulher que ele conheceu durante aquela viagem não era quem eu realmente era. Éramos apenas 2 viajantes que se encontraram pelo caminho. Presos na bolha daquela viagem, vivemos um romance breve e depois seguimos rumos diferentes. Voltei para a cidade, coloquei meus óculos de volta, cortei o cabelo e tornei a vestir minhas roupas corporativas sem graça. Voltei a ser Katrina, a pessoa que todos esperavam que eu fosse. Passei uma eternidade me perguntando se ele tinha me reconhecido. 5 anos sem contato. E para começar, tudo entre nós só tinha durado 6 meses. Naquela época, eu estava desesperada para cortar todos os laços com a minha vida real. Por isso, comecei a usar o nome falso Ariela desde o primeiro dia. Nem o trailer estava alugado no meu nome. O proprietário me ofereceu um desconto de funcionário se eu pagasse diretamente e registrasse o aluguel no nome dele. Aceitei porque era mais prático. Depois, há 2 anos, caí da escada, quebrei o nariz e precisei passar por uma pequena cirurgia reconstrutiva. Desde então, até antigos colegas tinham dificuldade para me reconhecer. Basicamente, minha aparência, minha personalidade, minha identidade e até meu nome eram diferentes. Eu era uma pessoa completamente distinta da mulher que ele conhecera 5 anos antes. Era quase impossível que Vincent soubesse quem eu era. E aquelas poucas coisas estranhas que ele havia dito ultimamente? Pensando de forma racional, todas faziam sentido dentro de um contexto puramente profissional. Eu só estava pensando demais. E eu estava certa. Durante algum tempo, tudo continuou exatamente como antes. Eu entregava a Vincent os relatórios financeiros de rotina. Ele me chamava ao seu escritório para distribuir tarefas ou discutir detalhes do orçamento. Nossa relação permaneceu estritamente profissional, entre um presidente e sua chefe de finanças. Tudo girava em torno do trabalho,
sempre educado, profissional e sem qualquer intimidade. Aos poucos, acostumei-me com essa nova rotina. Nas reuniões, eu conseguia contestar os dados dele sem que o ambiente ficasse estranho. Também não tinha dificuldade em rir quando alguém fazia uma piada. Achei que finalmente tinha superado tudo. Aquela viagem curta e intensa que vivemos tinha sido apenas um lampejo na minha vida. Uma faísca intensa que brilhou por um instante e depois desapareceu, sem deixar rastros. Naquele dia, entrei no meu escritório e encontrei uma jovem esperando por mim. Ela era deslumbrante, jovem, de cabelos longos e lisos, usando um vestido branco. Apresentou-se educadamente. Olá, senhorita Parrott. Eu sou Lillian Sanders. Vou estagiar aqui por um tempo, então quis passar para me apresentar. Retribuí com um aceno educado. Ela sorriu timidamente e foi embora. Assim que saiu, 2 colegas correram para me contar as novidades. Katrina, é melhor você não ficar do lado errado dela, sussurrou um deles. Perguntamos quem a indicou para a vaga, e ela disse que foi o Sr. Hamden. Acontece que ela é uma órfã adotada pela família dele. Ela literalmente cresceu na casa dos Hamden. Agora faz sentido, o Sr. Hamden ter aceitado a transferência para o escritório de Chicago, mesmo tendo tantas empresas em São Francisco, comentou o outro. Ele provavelmente veio preparar o caminho para a irmã adotiva. Eu adoro essa vibe de irmãos adotivos que acabam se apaixonando. Além disso, eles combinam tanto. Também acho. Estou torcendo para que eles terminem juntos. As vozes dos 2 foram desaparecendo ao fundo. Franzi a testa ao olhar para a minha jaqueta nova. De alguma forma, havia uma mancha de terra vermelha no cotovelo. Hesitei por um instante. Depois tirei as minhas proteções de manga de algodão e as coloquei. Mais tarde naquela manhã, Vincent me chamou ao escritório dele. Lillian já estava lá. Ela estava sentada no sofá, tomando suco e conversando em voz baixa com ele. A luz do sol que entrava pela janela a iluminava perfeitamente, fazendo-a parecer ainda mais jovem e bonita. Vincent fez um gesto para que eu me aproximasse. Ele me deu um breve resumo do passado de Lillian, e depois foi direto ao ponto. Ela quer trabalhar com marketing ou finanças. Marketing envolve muito contato com clientes, então quero que ela fique no seu departamento. Ouvi atentamente, tentando entender o que ele queria dizer nas entrelinhas. Eu não sabia se ele esperava que eu realmente a treinasse ou se ela estava ali apenas para cumprir uma formalidade, sem precisar fazer nenhum trabalho de verdade. O que você acha? Ele fez uma pausa e seus olhos de repente se levantaram para encontrar os meus. Tem espaço para mais uma pessoa? Fiquei imóvel por um instante. Aquele arrepio familiar percorreu meu corpo. Mas ele parecia completamente calmo, como se aquela fosse apenas mais uma conversa comum sobre a capacidade da equipe. Forcei meu coração a desacelerar e respondi suavemente. Sim. Então está decidido. Vamos começar por aí. Ele desviou o olhar, o rosto completamente indecifrável. Lillian começou oficialmente no departamento de finanças. Ela era linda e extremamente extrovertida, e, como todos já sabiam que ela era irmã adotiva de Vincent, tornou-se a favorita do escritório da noite para o dia. As pessoas faziam questão de cumprimentá-la sempre que ela passava. Quando minhas colegas perguntaram se Vincent havia se transferido para o escritório de Chicago por causa dela, Lillian deu aquele mesmo sorriso tímido. Não sei. O Vince nunca explica realmente por que faz as coisas, disse ela. Eu falei para ele que queria estagiar em Chicago, mas nunca imaginei que ele se mudaria para cá primeiro. As 2 mulheres da minha equipe praticamente gritaram de empolgação. O barulho repentino me fez dar um pequeno salto. Alguns dias depois, fui ao escritório de Vincent entregar um relatório de progresso. Parei na porta. Ele havia pintado o cabelo. Completamente branco. Falou com tranquilidade, como se fosse apenas mais um dia normal de trabalho. Eu continuava olhando discretamente para o cabelo dele, quase me perguntando se estava imaginando coisas. Quando voltei ao meu escritório, 3 das funcionárias mais jovens estavam reunidas, conversando em voz alta. Lillian parecia completamente animada, com o rosto corado. Eu estava jantando com o Vince outro dia, Lillian contava, e falei sobre um jogo que estou jogando. Comentei o quanto eu adoro o protagonista masculino de cabelo prateado. Minhas 2 colegas se recostaram nas cadeiras, suspirando de forma dramática. Era exatamente isso que imaginávamos que aconteceria. Mas você tem que admitir, o Sr. Hamden fica incrível com cabelo prateado. Eu não conseguia entender por que elas estavam tão empolgadas. Mas enquanto continuassem fazendo o trabalho delas, eu não tinha motivo para impedir as fofocas. Os dias de trabalho sempre pareciam se arrastar, longos e entorpecentes. Ouvir as mulheres mais jovens conversando e rindo no escritório era como escutar o eco de uma vida que eu já tinha deixado para trás. Por causa de um novo projeto, precisei trabalhar em contato constante com o departamento de marketing. Jameson e Erica nunca fizeram questão de manter uma postura profissional, mas agora pareciam determinados a esfregar o relacionamento deles na minha cara. Sempre encontravam desculpas para se aproximar demais, tocar um no outro ou trocar olhares claramente flertantes. O fato de eu não reagir parecia incomodar Jameson. Sinceramente, eu não fazia ideia do que ele esperava de mim. Eu não me importava quando éramos casados. Então, obviamente, me importava ainda menos agora que estávamos divorciados. Nós nos conhecemos em um encontro às cegas. Só depois descobri que trabalhávamos na mesma empresa. Naquela época, ele mencionou casualmente que tinha tido 4 ex-namoradas, como se dissesse: vamos, somos adultos, todo mundo tem um passado. Depois perguntou sobre o meu histórico amoroso. Eu respondi: só tive um relacionamento. Ele me olhou surpreso. Você tem 30 anos, é tão bonita assim e só teve um relacionamento? Sinceramente, durante os 2 primeiros anos do nosso casamento, ele me tratou muito bem. Quase me fez acreditar que deixar meus pais escolherem meu casamento não tinha sido a pior decisão do mundo.
Ele costumava prometer que se tornaria diretor de marketing para cuidar de mim. Dizia que nunca deixaria ninguém no trabalho me desrespeitar. Mas agora, ele estava protegendo outra pessoa, e eu era a pessoa contra quem ele estava se colocando. Para conseguir passar pelos dias de trabalho sem perder o controle, aprendi a manter uma expressão séria, vestir roupas discretas e falar sempre em um tom neutro. As funcionárias mais jovens do escritório começaram a me evitar. Para elas, eu era apenas a chefe de finanças séria e rígida. Enquanto ouvia as risadas alegres delas ecoarem pela sala, toquei meu rosto. Uma onda de alívio me invadiu. Eu estava feliz que Vincent não tivesse me reconhecido. Um mês depois, o projeto foi concluído. Fomos até uma cidade próxima para assinar o contrato na sede da empresa parceira. 4 pessoas foram representar nossa equipe: Vincent, Jameson, Erica e eu. Durante o jantar e as bebidas, Vincent mostrou um lado completamente diferente de si mesmo. Ele era perspicaz e conduzia aquele jantar corporativo com uma facilidade impressionante. Brindava nos momentos certos e carregava uma confiança silenciosa e constante. Acabei me pegando olhando para ele, um pouco surpresa. Enquanto isso, Jameson estava em uma fase de animação exagerada, bebendo uma bebida atrás da outra. Seu rosto estava completamente corado pelo álcool, e ele continuava me olhando do outro lado da mesa. Antigamente, eu teria pedido para ele ir com calma. Agora? Apenas baixei os olhos para a mesa e continuei tomando meu suco em silêncio. Erica se aproximou com uma taça de vinho, sorrindo de lado como se estivesse planejando alguma coisa. Mas Jameson perdeu a paciência de repente. Sua voz foi alta o suficiente para interromper a conversa ao redor. Ela não bebe. Erica ficou paralisada. Seu rosto ficou vermelho como um tomate, e ela voltou para o lugar. Passou o restante do jantar mordendo o lábio e permanecendo completamente quieta. Nesse momento, o homem sentado ao meu lado pediu licença para atender uma ligação. De repente, Vincent se levantou da cabeceira da mesa, caminhou até ele e ocupou a cadeira vazia ao meu lado. Logo depois, começou a conversar com a pessoa do outro lado da mesa. O chefe da empresa parceira sorriu, decidindo provocá-lo um pouco. Sr. Hamden, você é bonito e bem-sucedido. Deve ter um histórico amoroso impressionante. Vamos, conte para nós. Deixe o resto de nós com inveja. Vincent sorriu e voltou sua atenção para a mesa. Tenho estado completamente ocupado com o trabalho nos últimos anos. Sinceramente, não tive tempo para isso. Os cantos dos seus olhos estavam levemente avermelhados, fazendo-o parecer um pouco embriagado. Enquanto falava, apoiou casualmente o braço no encosto da minha cadeira, como se estivesse me envolvendo. Ele estava perto demais. Meu coração começou a bater mais rápido. Ele continuou conversando, apoiando a mão livre sobre a mesa, enquanto brincava distraidamente com um isqueiro. O outro braço permanecia atrás dos meus ombros. Eu mal conseguia sentir seu cheiro. Era dolorosamente familiar, mas ao mesmo tempo parecia distante. Um leve toque de suor, poeira e aquela energia jovem que ele carregava anos atrás. Vamos, Sr. Hamden. Quantos relacionamentos você realmente teve? Outra pessoa insistiu na pergunta. Vincent inclinou levemente a cabeça, parando para pensar. Naquele instante, senti algo estranho. 2 dedos começaram a tocar suavemente a pele sensível das minhas costas, passando pelo meu braço descoberto. Devagar, de propósito, avançando aos poucos. Fiquei completamente imóvel, com medo de mover qualquer músculo. Murmurou ele. Sua voz veio bem próxima ao meu ombro esquerdo. Ela se assustava facilmente, e foi embora. Todos à mesa riram, achando que ele estava apenas brincando. Ele nem se deu ao trabalho de explicar. Apenas riu baixinho junto com os outros. Depois do jantar, o cliente nos hospedou em um hotel. Todos os nossos quartos ficavam no mesmo andar. Nós 4 entramos juntos no elevador. Jameson cambaleava enquanto caminhava, apoiando-se firmemente em Erica para conseguir se manter em pé. Mesmo assim, continuava me encarando. Seus olhos carregavam uma mistura estranha de ressentimento e confusão. Vincent também havia bebido bastante. Suas bochechas estavam coradas, e ele se apoiou na parede do elevador com os olhos fechados. Sua maçã de Adão se movia levemente conforme sua respiração lenta e constante. Minha mente ainda estava confusa, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. Por alguns segundos, ninguém disse uma palavra. O elevador permaneceu completamente silencioso, exceto pelo baixo som do motor funcionando. Então, de repente, senti algo pesado cair sobre meu ombro. Vincent havia encostado a cabeça em mim. Jameson e Erica apenas ficaram nos encarando, com os olhos arregalados. Meu coração batia forte no peito. Seus cabelos prateados roçaram minha bochecha. Daquele ângulo, eu conseguia ver claramente seus cílios longos e a ponte alta do nariz. Sr. Hamden, você está bem? Jameson perguntou. Vincent levantou a cabeça. Ele me olhou com as palavras um pouco arrastadas. Desculpa, só fiquei tonto por um instante. Eu não fazia ideia do que dizer. De volta ao meu quarto, fiquei parado em frente ao espelho do corredor por um longo tempo. De repente, uma tristeza profunda e pesada me atingiu, misturada a um pânico estranho e inesperado. Na verdade, eu queria arrumar minhas malas e fugir. Mas eu era uma mulher adulta, de 33 anos. Não podia simplesmente fugir. Ainda assim, eu tinha uma reunião com a equipe financeira do cliente pela manhã. Às 11 horas, eu tinha acabado de terminar meu banho e estava me preparando para dormir quando a campainha tocou. Hesitei por alguns segundos antes de abrir a porta. Vincent estava parado no corredor, olhando para o chão. Ele vestia um pijama azul. Seus cabelos ainda estavam úmidos, caindo soltos e cobrindo parte do rosto. Sem a armadura habitual dos trajes formais que usava durante o dia, ele parecia estranhamente vulnerável, quase inocente. Senhorita Parrott, estou com uma dor de cabeça terrível, disse ele, pressionando os dedos contra as têmporas.
Parecia realmente desconfortável. Você sabe fazer massagem? Não, respondi, rígida como uma tábua. Sério? Ótimo. Ele me ignorou completamente, passou por mim e entrou no quarto. Por favor. Se eu não receber uma massagem na cabeça, talvez não consiga participar da reunião amanhã. Ele foi direto até o sofá e se sentou. Apenas fiquei olhando para ele completamente surpresa. Ele inclinou a cabeça para me encarar. Estou sentado de um jeito errado? Devo deitar? Não precisa deitar, respondi rapidamente. Sentado está ótimo. Ele olhou para baixo e um pequeno sorriso apareceu no canto dos seus lábios. Está bem. O silêncio da noite fazia parecer que éramos as únicas duas pessoas restantes no mundo, presos naquele pequeno quarto de hotel. Ele estava sentado no sofá, enquanto eu me sentei em frente a ele, na beirada da mesa de centro. Pressionei os dedos contra suas têmporas, e ele fechou os olhos. Estou apenas ajudando um colega. Repeti para mim mesma. Ainda mais porque ele vai liderar a reunião de amanhã. Eu não fazia ideia do que estava fazendo. Apenas massageava suas têmporas em movimentos lentos e suaves. Mas quanto mais eu continuava, mais quente a pele dele parecia ficar sob meus dedos. Cada ponto que eu tocava parecia irradiar calor. Observei-o mais de perto. Sua testa, suas bochechas, suas orelhas, e até a pequena parte da pele acima da gola do pijama estavam todas coradas em um tom profundo de rosa. De repente, ele soltou um suspiro pesado. O corpo não mente, não é? Antes que eu pudesse entender o que ele queria dizer, Vincent abriu os olhos e me encarou. Tentei me levantar, mas ele de repente se inclinou para a frente e encostou o rosto nos meus joelhos. Reddit, contos e afins. Seus cabelos prateados e macios caíram sobre seu pescoço corado. O contraste era intenso. Fazia seu cabelo parecer ainda mais brilhante e sua pele ainda mais quente. Fiquei completamente imóvel. Ele permaneceu daquela forma por um longo tempo, até que sua voz abafada chegou até mim. Eu ficava dizendo a mim mesmo para não ter pressa, mas ver você sentada ali esta noite, eu não consegui mais me controlar. Então ele levantou a cabeça para me olhar. Seus olhos estavam avermelhados nas bordas, cheios de tristeza, dor e um desejo intenso e persistente. Por um instante, o homem à minha frente parecia exatamente o Vincent que eu conheci 5 anos atrás. Levantei-me rapidamente e dei 2 passos para trás. Sustentei seu olhar. Desculpa, mas eu não me envolvo com pessoas com quem trabalho. Ele pareceu chocado. O quê? Sr. Hamden, você está bêbado. Eu não sei do que está falando, mas, se está tentando dar em cima de mim, vou precisar pedir demissão. Falei devagar, pronunciando cada palavra com cuidado. Ele permaneceu sentado, apenas me olhando em silêncio. Cerrei os punhos e mantive minha posição, sem deixar nenhuma emoção aparecer no rosto. Depois de uma longa pausa, ele desviou o olhar e se levantou. Desculpa, disse suavemente. Eu realmente bebi demais. Estou me sentindo um pouco melhor agora, então vou deixar você descansar. Assenti, mantendo a expressão completamente neutra. Ao passar por mim, ele parou por um instante, virou levemente o rosto e murmurou. Boa noite, Ari. Peguei um resfriado logo depois de voltar para Chicago. Passei alguns dias descansando em casa. Quando retornei ao escritório, já estava completamente adaptada à minha rotina como chefe de finanças. Parei de me preocupar se ele realmente tinha me reconhecido. Enquanto eu nunca admitisse isso, eu não era ela. Sempre que encontrava Vincent, mantinha a postura educada e profissional, agindo como se nada tivesse acontecido. Envelhecer tinha suas vantagens. Isso ajudava alguém naturalmente ansiosa como eu a fingir uma calma absoluta quando as coisas ficavam estranhas. Aquela armadura que construí ao longo dos anos, ela começou justamente quando as pessoas passaram a me chamar de Sra. Perrott. Vincent não fez nem disse nada fora do comum depois daquele dia. Ele nunca mais mencionou aquela noite. Agiu como se o álcool tivesse apagado completamente sua memória, como se tivesse apenas falado demais enquanto estava bêbado. Foi um enorme alívio. Isso me poupou do constrangimento de ser a única pessoa fingindo que nada havia acontecido. Afinal, já tinham se passado 5 anos. Nós dois já havíamos aprendido a lidar com situações desconfortáveis como adultos. Nós dois tínhamos mudado. O que eu não esperava, porém, foi a mudança repentina no comportamento de Jameson. Ele parou de ficar constantemente perto de Erica. Começou a preencher os relatórios de despesas perfeitamente de acordo com o protocolo. Em uma reunião, chegou até mesmo a afirmar que o Departamento de Finanças era a autoridade máxima na aprovação de pagamentos. E havia também a forma como passou a agir com Erica. Certa vez, quando ela se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido, ele se afastou como se tivesse sido queimado, criando distância entre os dois. Ela apenas ficou parada, olhando para ele com os olhos arregalados. Depois que essa mesma reunião terminou, fui a última pessoa a permanecer na sala. De repente, Jameson se colocou bem na minha frente, bloqueando meu caminho até a porta. Ele me encarou por alguns segundos, esfregou as mãos com força no rosto e abaixou a voz. Katrina, tenho pensado muito ultimamente sobre como as coisas ficaram complicadas entre nós. Obviamente, ainda nos importamos um com o outro, mas passamos todos os dias agindo como inimigos, apenas brigando e nunca cedendo. Nem sei por que a Erica continua ao meu lado todos os dias, principalmente porque não existe nada de verdade entre nós. Nós dois sabemos que só nos divorciamos porque éramos teimosos e orgulhosos. Agimos por impulso. Mas aprendemos a lição neste último ano, e eu sei que você ainda tem sentimentos por mim. Por que outro motivo você continuaria nessa empresa? Acabei de perceber uma coisa. Como homem, preciso ser eu a dar o primeiro passo. O casamento exige esforço, mas graças a Deus ainda estamos solteiros. Ainda podemos consertar tudo. Jameson, interrompi, com a voz completamente calma. Eu não pedi o divórcio por impulso, e não estou criando problemas com você apenas por diversão.
Eu só não entendia por que deveria abandonar um emprego perfeitamente bom só porque meu ex-marido trabalha aqui. Nunca mais diga coisas assim para mim. Isso faz você parecer um tolo, e também faz a pessoa que está logo atrás de você parecer uma. Desviei o olhar para o espaço vazio atrás do ombro dele. Jameson acompanhou meu olhar e se virou, surpreso. Na esquina do corredor estava Erika. Seus olhos estavam vermelhos nas bordas, e seu rosto estava corado de pura humilhação. Lancei um olhar rápido para os dois, virei-me e saí. Vincent não estava no escritório há vários dias. A assistente dele disse que ele estava fora do país, mas não explicou o motivo. Felizmente para nós, nosso processo de aprovação era totalmente digital. Então, as coisas continuaram funcionando bem mesmo sem ele. Alguns dias depois, por volta do meio-dia, 3 funcionárias do departamento de finanças estavam reunidas, sussurrando e rindo. Ouvi uma delas perguntar a Lillian por que Vincent tinha viajado para o exterior. Vince foi ao Canadá visitar a mãe, Lillian contou a elas. Ele volta em 2 semanas. Por que você não foi com ele? Lillian deu um sorriso tímido e silencioso. Vince disse que tinha assuntos pessoais importantes para conversar com ela, então preferiu ir sozinho. As outras 2 garotas baixaram a voz, praticamente vibrando de empolgação. Como casamento? Meu Deus! O Sr. Hamden finalmente vai admitir o que sente e oficializar tudo? Os olhos de Lillian brilharam, e ela as repreendeu com uma irritação fingida. Para com isso. Vince e eu somos praticamente irmãos. Uma das colegas respondeu em um tom seco. É exatamente por isso que ele precisa conversar com a mãe primeiro. Ele quer proteger você. Vocês nem são parentes de verdade, então nada impede vocês dois. As vozes delas voltaram a um murmúrio animado, misturado com pequenos suspiros. Continuei olhando para a planilha do Excel na tela, me culpando mentalmente por ser tão idiota. Ainda bem que eu conhecia o meu lugar. Por que Vincent se interessaria por mim depois de descobrir quem eu realmente era? Ele apenas estava apegado à lembrança perfeita que tinha do nosso passado. Eu havia recusado educadamente a aproximação dele naquela noite, e ele claramente entendeu o recado. Éramos adultos. Não precisávamos explicar cada pequeno detalhe. Uma rejeição sutil já era mais do que suficiente. Era um alívio, para ser sincera. Fiquei feliz por não ter revelado meus sentimentos para ele. Fiquei ainda mais grata por não ter permitido que eu mesma acreditasse que ele realmente me queria. Se eu tivesse feito isso, apenas aparecer no trabalho teria se tornado uma tortura. Soltei um suspiro pesado. Era o mesmo suspiro de alívio que eu já havia dado inúmeras vezes antes, sempre depois de me impedir de fazer algo impulsivo e evitar uma vergonha completa. Ainda assim, por razões nas quais eu realmente não queria pensar, senti-me cada vez mais para baixo nos dias seguintes. 2 noites depois, meu pai ligou. Assim que vi o número dele aparecer na tela, minha ansiedade disparou, e meu estômago se revirou de medo. Quando eu tinha 29 anos, minha mãe me pressionava constantemente para que eu me casasse. O comentário mais cruel dela ainda ecoava na minha cabeça. A gente achava que você era nosso orgulho e nossa alegria, mas você cresceu e virou uma vergonha. Você precisa se casar. Mesmo que termine em divórcio, você precisa se casar. Esse era o tipo de ambiente em que eu vivia quando conheci Jameson em um encontro às cegas. Jameson veio nos visitar, disse meu pai. Ele deixou claro que quer se casar com você novamente. Pelo visto, ele também apareceu logo depois do divórcio. Sua mãe disse que você só estava agindo por raiva e que voltaria para ele depois de 1 ano. Parece que ele acreditou nela. Fiquei em choque. Minha mãe disse ao Jameson que eu queria voltar? Eu praticamente conseguia imaginar meu pai assentindo do outro lado da linha. Sua mãe só quer o melhor para você. Jameson está indo muito bem agora. Você não vai encontrar alguém melhor, e voltar para o seu primeiro marido é muito mais respeitável do que se casar com outra pessoa. Desliguei o telefone em silêncio, completamente arrasada. Agora tudo fazia sentido. Isso explicava por que Jameson tinha agido de forma tão convencida e confiante durante o último ano, porque ele achava que tinha o direito de simplesmente decidir que me queria de volta. Para os meus pais, o que eu realmente queria nunca pareceu importar. Mais tarde, Lillian decidiu fazer uma festa de aniversário em sua casa. Ela convidou algumas pessoas do escritório, incluindo a mim. Eu ia recusar, mas então ouvi os outros sussurrando animados. Com o senhor Hamden fora, finalmente podemos dar uma olhada na vida pessoal real dele. Por algum motivo estranho, acabei aceitando. Lillian me lançou um olhar de desculpas. Senhora Parrott, também convidei o Sr. Montford e a Sra. Leyland. Espero que não se importe. Quando nosso grupo chegou à mansão naquele dia, todos paramos de repente. Uma casa em estilo clássico ficava bem à beira da água. Fileiras organizadas de árvores cercavam o lago. Um enorme gramado verde se estendia à frente, e uma escadaria de pedra levava diretamente a um terraço no 2º andar. É linda. Parece uma propriedade rural luxuosa saída de um filme, alguém comentou. Mais tarde, durante a festa, peguei uma taça de vinho tinto no buffet. Uma onda sombria de emoções cresceu dentro de mim, e eu precisava do álcool para conseguir engolir aquilo. Só estar naquela casa já era suficiente para trazer de volta as lembranças de uma viagem curta de muitos anos atrás. Vincent e eu estávamos sentados juntos, abraçados em silêncio, olhando para os enormes campos vazios. Ele perguntou em que tipo de casa eu gostaria de me aposentar. Olhei para o horizonte e disse que queria um lugar como a propriedade do Sr. Darcy. Ele se virou para mim e perguntou quem era Darcy. Eu ri e disse que Darcy era o irmão mais velho de Leonardo da Vinci. Ele já estava acostumado com minhas piadas aleatórias e sem sentido. Apenas sorria e balançava a cabeça, puxando-me para mais perto. Aquela mansão era exatamente o tipo de casa com que eu tinha sonhado naquela época. Terminei o vinho da taça.
Quando peguei uma segunda, Jameson se aproximou com a testa franzida. Ele tirou o copo da minha mão, com um tom de preocupação que eu não pedi. Pare de beber. Você não bebe. Achei aquilo engraçado. Então peguei outra taça da mesa. Se eu bebo ou não, não é da sua conta. Ele ficou pálido de raiva, mas permaneceu em silêncio. Era evidente que estava se esforçando para controlar a própria paciência. Dei um sorriso frio e me afastei. No centro do salão, a festa continuava barulhenta e animada. Uma colega de trabalho se levantou e perguntou a Lillian onde ficava o banheiro. Lillian apontou para uma porta próxima. A colega se aproximou, mas logo voltou, provocando-a. Esse é um quarto pequeno. Lillian, como você não conhece a disposição da sua própria casa? Lillian pareceu constrangida. Só confundi os cômodos por um instante, respondeu gaguejando. Todos riram. Acho que aqueles dramas curtos sobre bilionários frios estão certos. Casar com um homem rico como o Sr. Hamden traz seus próprios problemas, como se perder dentro da própria casa enorme. Sentada por perto, Erika de repente olhou para mim com um sorriso estranho, impossível de decifrar. Senhora. Perrote, se você se casasse novamente, que tipo de homem procuraria? A sala ficou completamente silenciosa. Todos se inclinaram, esperando a fofoca. Minhas duas subordinadas me observavam, claramente preocupadas. Erika trabalhava em vendas. Ela sabia falar bem e era especialista em provocações disfarçadas. Eu? Normalmente preferia ficar quieta. Mas o álcool estava começando a fazer efeito, e todo o ressentimento que eu guardava havia tanto tempo finalmente transbordou. Tomei um gole de vinho e respondi devagar. Bem, com certeza não vou procurar alguém como Jameson. Isso faz você se sentir melhor? Erika pareceu completamente chocada. Ela claramente não esperava que eu fosse tão direta. O constrangimento passou pelo rosto dela, mas rapidamente ela recuperou o controle e assumiu uma expressão de surpresa fingida. Uau, isso é raro, senhorita Parrott. Você realmente aprendeu a brincar, mas eu entendo. As pessoas sempre querem subir na escala social, então imagino que você esteja esperando por um bilionário. Ela riu alto, como se a ideia fosse absurda. O restante da equipe de marketing riu junto com ela. Uma das minhas subordinadas não conseguiu ficar em silêncio. Senhora Leyland, a senhorita Parrott nunca disse isso. Você não deveria inventar coisas. Erika fez um gesto despreocupado com a mão, ainda sorrindo. Não estou inventando nada. Assisti recentemente a um programa em que um executivo rico se apaixonou por uma faxineira de 50 anos. Katrina é uma profissional de finanças na casa dos 30, então é totalmente possível. Ah! Ela parou no meio da frase. Vinho tinto começou a escorrer pelo rosto dela. Desculpa, minha mão escorregou. Girei meu copo vazio entre os dedos, fingindo arrependimento. Que pena desperdiçar metade de uma taça de vinho. Todos ficaram paralisados, completamente chocados. Ninguém esperava que eu fizesse algo tão agressivo, mas senti um alívio repentino. Aquele pequeno ato parecia ter levado embora toda a atenção que eu carregava havia tanto tempo. Senti uma sensação profunda de liberdade. Erika se recuperou rapidamente. Ela se levantou de repente, pegou uma bebida da pessoa ao lado e jogou diretamente em mim. Jameson se colocou na minha frente para me proteger. O suco de laranja se espalhou pelo terno preto dele. Ele fez uma careta. Ela não está acostumada com álcool. Só está um pouco bêbada. Esta é a casa do Sr. Hamden. Então não faça uma cena. Como seu superior, estou ordenando que você volte a se sentar. Erika encarou Jameson, com os lábios apertados em uma linha firme. Alguns segundos depois, lançou um olhar furioso e humilhado para mim. Então se sentou novamente, respirando pesadamente de raiva. Minhas duas subordinadas esperaram até eu olhar para elas, e discretamente, fizeram um sinal de positivo com o polegar. Para aliviar o clima, Lillian sugeriu nos mostrar a casa. Todos concordaram imediatamente, dizendo: Claro, claro. Ela nos guiou, abrindo porta após porta, mas parecia sempre acabar indo para o caminho errado. Abriu a porta de um quarto e saiu imediatamente. Depois abriu o depósito, parou por um momento e pareceu um pouco perdida. Erika tentou conter a irritação, mas não conseguiu esconder completamente. Lillian, você realmente conhece essa casa? Lillian pareceu envergonhada. Fez uma pequena pausa antes de responder. Na verdade, eu não conheço este lugar. Eu não moro aqui. Todos arregalaram os olhos. Ela corou levemente e continuou. Depois que me formei, Vince conseguiu um apartamento para mim na cidade. Ele comprou e reformou esta vila há 6 meses. Ele é muito protetor com este lugar e quase não deixa mais ninguém entrar aqui. Eu só estive aqui 2 vezes, por causa de trabalho. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Afinal, quando nos convidou, ela passou o tempo todo chamando aquele lugar de minha casa. Alguém murmurou. Então, o Sr. Hamden sabe que estamos aqui, certo? Lillian forçou um sorriso e explicou. Claro que o Vince sabe. Eu disse que queria convidar meus colegas de trabalho para o meu aniversário, e ele aceitou imediatamente. Uma das minhas subordinadas entrou na conversa para aliviar a tensão. Lillian, o Sr. Hamden realmente se importa com o seu aniversário. Isso mostra o quanto vocês são próximos. Lillian assentiu, falando em voz baixa. Vince sempre gostou de ficar sozinho, desde criança. Ele não gosta de se aproximar muito das pessoas, mas sempre foi muito gentil comigo. Não gosta de se aproximar das pessoas. Por um instante não consegui descobrir se ela estava mentindo ou não. O Vincent que eu conhecia. Ele ansiava por contato físico o tempo todo. Eu até brincava com ele, perguntando se ele tinha aquela chamada fome de pele. O clima voltou a melhorar depois disso. Entramos em um cômodo grande e espaçoso. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, deixando o ambiente claro e elegante.
As paredes estavam cobertas por todo tipo de fotos do Colorado e por equipamentos de ciclismo de todos os tipos. O Sr. Hamden realmente anda de bicicleta? Alguém perguntou, chocado. Lillian encarou aquelas fotos como se também estivesse vendo tudo pela primeira vez. Quando falou, sua voz carregava uma emoção discreta. O Vince passou por momentos muito difíceis há alguns anos. O meio-irmão dele apareceu de repente para disputar a herança, e ele ficou bastante deprimido por um tempo. Depois, começou a andar de bicicleta, e foi se recuperando aos poucos. Ele precisou enfrentar coisas que a maioria das pessoas nem conseguiria imaginar antes de finalmente assumir a empresa. Nos últimos anos, ele reserva um tempo todos os anos para viajar pela estrada do deserto. Algo dentro de mim se apertou. Ele é estranho. Todos os anos, insiste em seguir exatamente o mesmo caminho. Nunca muda a rota. Ele diz que essa é a peregrinação dele. A voz de Lillian era suave, carregada de um toque de tristeza. Fiquei parado ali, com a mente completamente vazia. Naquela noite, a festa aconteceu no jardim. Eles até contrataram uma banda e um cantor. Todos deixaram de lado suas posturas do trabalho e aproveitaram o momento, rindo e conversando. Voltei sozinha para a sala de fotos. Meus olhos foram imediatamente atraídos pela parede cheia de imagens. Eu não tinha tido tempo de olhar para elas antes. Agora, finalmente podia observá-las com calma, uma por uma. Paisagens selvagens, praias rochosas, montanhas cobertas de neve, bandeiras de oração. Tudo parecia estranhamente familiar. Parei diante de uma foto específica. Uma figura com uma mochila pendurada no ombro estava no meio de uma vasta paisagem selvagem, com o rosto voltado para o vento. O rosto estava borrado, mas eu conseguia ver os cabelos bagunçados pelo vento e as costas retas. Depois que me casei, evitei deliberadamente pensar em muitas coisas. Ficar presa a lembranças distantes e brilhantes demais poderia me fazer perder de vista o presente. Aos poucos, parecia que minha mente realmente tinha esquecido. Como se tudo tivesse sido apenas um sonho. Sonhos não são reais. Eles existem apenas para serem esquecidos. Mas naquele momento... O som familiar do vento, o ritmo acelerado do meu coração, as vozes distantes e ofegantes do passado. De repente, tudo ficou tão claro quanto no dia anterior. As memórias me atingiram como uma onda gigante. Ari. Uma voz baixa e gentil surgiu de repente atrás de mim. Fiquei completamente surpresa. Achei que fosse apenas uma ilusão. Mas a voz veio novamente, mais próxima dessa vez, carregando o frio da noite. Ari, você ainda vai continuar se escondendo? Virei a cabeça devagar. Vincent estava parado ali, silencioso como uma sombra. Seus cabelos brancos curtos tinham uma camada prateada causada pela luz do luar, deixando seus traços ainda mais marcantes. Ele permanecia ereto, metade iluminado pela luz e metade mergulhado na sombra. Silencioso. Calmo. Parecia exausto pela viagem. Olhei para a porta atrás dele. Ele percebeu meu movimento e falou suavemente. Não tenha tanta pressa para ir embora, está bem? Eu precisei usar o aniversário da Lillian como desculpa para trazer você aqui. Eu sei disso. Mas prometo que não vou fazer nada que deixe você desconfortável novamente. Eu tenho me comportado, não tenho? Não respondi. Racionalmente, eu sabia que deveria ir embora. Mas o álcool no meu corpo queimava. Queimava toda a lógica, todos os limites e toda aquela confusão dentro de mim. Dane-se. Eu me recusei a sair. Simples assim. A música do lado de fora era alta e suave ao mesmo tempo, fazendo o silêncio daquele cômodo parecer ainda mais intenso. Sob a luz fraca, Vincent falou baixinho. Ari, você é realmente cruel. Foi embora sem nem se despedir. Depois que voltei, resolvi os problemas da minha família em 6 meses. Aqueles problemas que eu achava que nunca conseguiria superar. Depois disso, comecei a procurar por você. Eu pensava que, enquanto você estivesse viva, eu certamente conseguiria encontrar você. Eu queria perguntar pessoalmente. O que tivemos não significou nada para você. Como você conseguiu simplesmente me abandonar como um cachorro perdido? Mas eu procurei por tanto tempo, e mesmo assim, não consegui encontrar você. Ele fez uma pausa, e um traço de tristeza apareceu em sua voz. Depois comecei a imaginar todo tipo de coisa. Até pensei que você tivesse uma doença terminal, que tivesse viajado pelo país para realizar seus últimos desejos e morrido depois de voltar. A parte mais ridícula é que esse pensamento ficou preso na minha cabeça. Eu até voltei para aquela estrada do deserto e jurei para a natureza que, se pudesse ver você viva e bem novamente, eu aceitaria ser um cachorro perdido na minha próxima vida. No fim, eu encontrei você. Você estava saudável, trabalhando duro, levando uma vida tranquila. E casada com outra pessoa. Eu não tive coragem de incomodar você. Achei que essa era a melhor coisa que eu podia fazer. Mas você não parecia tão feliz quanto antes. Então fiz o que estava ao meu alcance. Comprei esta empresa, ajudei seu marido a conseguir uma promoção e um aumento. Aprendi há muito tempo que a maioria das coisas na vida não acontece do jeito que queremos. Mas na noite em que descobri que você estava divorciada, fiquei sentado no sofá a noite inteira, e depois dirigi até aqui na manhã seguinte. Ainda me lembro do amanhecer quando cheguei nesta cidade. As ruas estavam silenciosas, as flores começavam a desabrochar pelo caminho, e meu coração batia tão forte que precisei colocar a mão sobre o peito. Eu assumi a empresa e me tornei seu chefe. Você sempre foi difícil, mantendo todos à distância. No começo, achei que você tinha se fechado por causa do seu casamento infeliz, mas então vi você observando os pássaros pela janela durante as reuniões, repreendendo seus subordinados, e depois os defendendo quando falava comigo, olhando para a orquídea na minha mesa enquanto me entregava relatórios. Você até regou a planta escondida uma vez, quando achou que eu não estava por perto. O olhar dele suavizou.
Foi então que percebi que por mais que tentasse agir diferente, você ainda era você. Mas eu não tive coragem de me aproximar rápido demais, porque tinha medo de que você fosse embora novamente. Então fui devagar. Naquela noite, eu fui impaciente demais. Não esperava que você ainda mantivesse sua posição ou que ameaçasse pedir demissão. Ari, você continua igual. Sempre consegue me deixar sem saber o que fazer. Ari, por favor, pare de se esconder de mim, está bem? Mesmo que não possamos voltar a ser como éramos antes, será que não podemos pelo menos ser amigos? Ele disse tudo de uma vez, o peito subindo e descendo levemente. Então abaixou a cabeça e me olhou com olhos sérios e atentos. Ajustei meus óculos e levantei o olhar para encontrar o dele. Seus olhos eram profundos e difíceis de decifrar. Seu rosto parecia determinado, mas eu conseguia ver claramente a ansiedade e o nervosismo escondidos por trás daquela expressão. Reddit, contos e afins. A sala ficou completamente silenciosa. A luz suave e pálida da lua se espalhava entre nós dois, como a areia de algum deserto vazio e solitário. Eu não disse uma única palavra durante todo aquele tempo. Era tudo ele. Ele falando, colocando para fora tudo o que guardou por tantos anos, como se estivesse fazendo uma grande e sincera confissão. Certo, então. Baixei a cabeça e tirei meus óculos lentamente. Dobrei-os com cuidado e guardei no bolso. Então levantei a mão e segurei as lapelas do casaco dele com as duas mãos. Seus olhos se arregalaram levemente. Ele não entendeu o que eu estava fazendo, mas não se moveu nem um pouco. Como um fantoche, apenas deixou que eu conduzisse cada movimento. Soltei um suspiro baixo. Com um puxão firme, trouxe-o para mais perto. Então fiquei na ponta dos pés e o beijei. Ele ficou imóvel por um segundo, surpreso, mas logo correspondeu. De repente, seus braços me envolveram, puxando-me completamente para perto dele. Ele me abraçou com tanta força que parecia não conseguir mais se conter. Deixei que ele me conduzisse, tropeçando para trás até cair no sofá próximo. Ele se ajoelhou ao meu lado, apoiando uma das mãos enquanto me segurava com cuidado, beijando-me com toda a emoção que havia guardado por aqueles 5 anos. Pouco antes, ele falava de forma calma e controlada. Mas agora, ele parecia completamente diferente, como se todos os sentimentos reprimidos finalmente tivessem encontrado uma saída. Minha mão subiu pelas costas dele, sentindo a tensão dos músculos por baixo da roupa, junto com o ritmo acelerado do coração dele. Aquele beijo carregava 5 anos de distância e toda a saudade acumulada entre nós. Era uma loucura. 5 anos realmente tinham passado. Mas naquele instante, era como se tivéssemos voltado ao passado. Tudo parecia natural, como se nunca tivéssemos ficado separados. Eu não sabia quanto tempo havia passado. Quando ele se afastou, sua respiração estava pesada, e seus olhos permaneceram fixos em mim. Você bebeu? A luz da lua entrava pela janela, iluminando meu ombro parcialmente exposto. As roupas dele também estavam completamente desarrumadas. Então, você tem certeza disso? Ele perguntou entre respirações profundas, com a voz rouca. Olhei para ele e não respondi. Apenas coloquei a mão dentro do casaco dele. Seu corpo ficou tenso imediatamente. Seus cílios tremeram 2 vezes, quase imperceptivelmente. Choque, alegria e aquela mistura confusa de esperança e contenção finalmente sendo correspondida passaram pelos seus olhos avermelhados. Ari. Sua voz ficou ainda mais baixa e trêmula, como se estivesse lutando para manter o controle. Posso beijar você de verdade? Olhei para ele e finalmente disse minhas primeiras palavras. Sim. A música do lado de fora chegava abafada, como tambores vindos de outro mundo. Mas dentro daquele quarto, não havia nada além da nossa respiração e da sensação de finalmente estarmos juntos novamente. Vincent e eu começamos a nos esconder no trabalho. Era como se o mundo inteiro tivesse mudado de repente. Vincent também parecia uma pessoa completamente diferente. O que mais me surpreendia era como ele conseguia alternar naturalmente entre suas 2 versões. Quando havia outras pessoas por perto, ele era o calmo e distante Sr. Hamden. Quando estávamos sozinhos, ele parecia um gato grudado em mim, carinhoso, insistente e um pouco teimoso. Na empresa, o departamento financeiro de repente começou a receber um tratamento especial. Trocaram todos os nossos móveis e equipamentos por modelos novos, sofás, cadeiras de massagem e até uma máquina de café exclusiva. Além disso, o departamento recebeu um grande bônus por contribuições excepcionais em determinado projeto. Meus subordinados ficaram animados, perguntando qual projeto tinha gerado aquele reconhecimento. Apenas pressionei os lábios e respondi. Um projeto particular. Depois da festa de aniversário, Erika guardou ressentimento contra mim. Ela ficou quieta por um tempo, até finalmente decidir agir. Durante uma reunião do departamento, ela apresentou uma petição assinada por vários funcionários do marketing e atacou o departamento financeiro, nos acusando de tornar o novo sistema de reembolso impossível de acompanhar. Jameson parecia completamente surpreso, claramente pego de surpresa. Ele lançou um olhar severo para ela e disse baixinho que ela deveria sair primeiro, mas dessa vez, Erika estava decidida. Ela ignorou Jameson completamente e me encarou com raiva, como uma guerreira pronta para lutar. Eu estava prestes a responder. Então Vincent sorriu e perguntou calmamente. Então você realmente não consegue acompanhar? Erika respondeu que não conseguia. Vincent assentiu. Alguém que não consegue acompanhar o padrão de desenvolvimento da empresa deveria ser transferido para uma função mais adequada. Ele ignorou a expressão repentinamente pálida de Erika e então se virou para Jameson. Sua gestão também é fraca. Você irá junto. Depois que ele resolveu o problema do departamento de marketing de uma só vez, toda a empresa passou a prestar muito mais atenção às regras do departamento financeiro e a segui-las corretamente. Um chefe de departamento suspirou para mim. O Sr. Hamden deve estar protegendo a Lillian. Katrina, você tem sorte. Com a Lillian por perto, quem teria coragem de mexer com o seu departamento? De qualquer forma,
Depois que os dois deixaram a empresa, finalmente senti que o ar estava muito mais leve. Vincent suspirou ao perceber o quanto eu o conhecia, dizendo que eu sempre sabia exatamente como lidar com ele. Perguntei se ele estava sendo paranoico. Sim, quando se tratava dele. Eu também tinha mudado. Eu não era mais a Katrina entediante de antes. Uma parte de mim que sempre esteve escondida finalmente começava a aparecer de forma natural. Então por que você cruzou as pernas durante a reunião? Ele falou isso com um olhar divertido, claramente prestando atenção em cada detalhe meu. Fiquei sem palavras. Eu cruzei porque estava sentada há muito tempo. Além disso, eu não fui a única. Ele franziu a testa e balançou a cabeça. Mas só você estava fazendo isso de propósito. Não pense que eu não percebo. Meus olhos se arregalaram. Como assim? Você também arrumou o cabelo bem na minha frente. Você ficou mexendo os dedos na mesa. Você bebeu água daquele jeito só para me provocar. Você tirou os óculos. Fiquei completamente surpresa. Era tão absurdo que acabei rindo de raiva. Então, cada pequena coisa que eu faço é uma provocação? Você tem olhos tão atentos que eu não consigo esconder nada de você. Então era exatamente isso que você estava fazendo. Ele assentiu como se tivesse acabado de confirmar uma suspeita. Mas eu sempre fui uma pessoa de poucos desejos, desde criança. Você continua fazendo essas coisas e torna todos os meus dias mais difíceis. Inclinei a cabeça. Então, o que você quer que eu faça? Pedir desculpas? Não precisa. Ele murmurou enquanto se levantava, contornava a grande mesa e vinha até mim. Parou ao meu lado. Isso já é suficiente. Ele abaixou a cabeça, parecendo satisfeito de uma maneira quase infantil. Olhei para o topo branco da cabeça dele, e sem perceber, passei os dedos pelos seus cabelos. Vincent, por que você pintou o cabelo de branco? Perguntei casualmente. Ele respondeu alguma coisa, mas estava tão distraído que suas palavras saíram um pouco confusas. Eu ia perguntar novamente, mas acabei me distraindo. E naquele momento simplesmente deixei de me importar. Casos secretos são como tentar embrulhar fogo em papel. Mais cedo ou mais tarde, a verdade acaba escapando. No começo, eram apenas pequenos detalhes vagos espalhados aqui e ali. Mas, quando todos começaram a compartilhar o que tinham percebido, e todas as peças finalmente se encaixaram, eles descobriram completamente animados. Vincent estava apaixonado. Ninguém sabia quem era a outra pessoa, mas todos tinham certeza de que era alguém da empresa. Naturalmente, Lillian foi a primeira suspeita. Afinal, na festa de aniversário, Vincent saiu da sala de repente, deixando todos olhando em choque. Lillian chorou e disse que aquele tinha sido o melhor presente de aniversário que já havia recebido. Mas alguém comentou que tinha visto Vincent sorrindo enquanto falava ao telefone. Depois, quando ele virou no corredor, encontrou Lillian. Então todos começaram a eliminar as outras possibilidades uma por uma. Eu ouvia tudo de cabeça baixa, tirando lentamente alguns fiapos da manga da minha roupa. Ajustei meus óculos e falei com seriedade. Concentrem-se no trabalho. Parem de fofocar sobre assuntos da empresa. Vocês querem receber seus bônus, não querem? Minhas duas subordinadas mostraram a língua, abaixaram a cabeça e voltaram para suas mesas. Não consegui evitar um pequeno sorriso. Quando virei o rosto, encontrei o olhar de Lillian. Ela estava parada na porta, com os olhos arregalados, me encarando sem piscar. Seu rosto estava levemente pálido. Lillian, você está bem? Perguntei. Ela não respondeu. Apenas caminhou em silêncio até sua mesa e se sentou. Alguns dias depois, pela manhã. Fui ao escritório do Vincent no horário habitual para entregar o relatório rotineiro do departamento de finanças. A porta estava escancarada. Lillian abraçava Vincent com força. Quando me viu, ela se assustou levemente. Então soltou a cintura dele imediatamente, o rosto ficando um pouco vermelho. Desculpa, eu só entrei e esqueci de fechar a porta. Não vou interromper sua conversa de trabalho. Ela saiu apressada, parecendo um pouco tímida. Vincent ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Se eu te disser que Lillian e eu somos como irmãos e que ela me abraçou do nada, você acreditaria? Assenti. Eu acredito em você. Vincent pareceu surpreso. Você realmente acredita? Dei de ombros. Por que eu não acreditaria? Você acha que eu virei chefe de finanças por acidente? Sou boa em observar e entender as coisas. Trabalhando no mesmo escritório que ela por tanto tempo, já percebi que os sentimentos dela por você são apenas uma paixão unilateral de uma garota. Ele piscou e de repente me pegou no colo e me colocou sobre a mesa, rindo. Tudo bem, tudo bem. Já que você é tão inteligente, isso significa que eu não vou conseguir esconder nada de você depois que nos casarmos? Meu sorriso congelou por um segundo. Saí delicadamente dos braços dele, deslizei para fora da mesa e falei em um tom casual. Acabei de lembrar que esqueci de enviar um documento para o departamento de receita. Preciso voltar rápido para o meu escritório. Ele me encarou por 2 segundos e depois respondeu suavemente. Ok. Ao sair do escritório, vi sua figura imóvel parada atrás de mim, refletida no aquário. Desde que comecei a sair com Vincent, fizemos 3 regras: manter segredo, não morar juntos e não falar sobre o futuro. No começo, achei que ele ficaria chateado ou recusaria, mas ele apenas parou por um instante e concordou calmamente. Ultimamente, eu não conseguia entender o que Vincent estava pensando. Ele era claramente apaixonado, mas nunca insistente. Não importava o quão intenso fosse o olhar dele, ele se acalmava no momento em que percebia que eu estava hesitante. Assim como fez antes. Quando eu disse que queria ir embora, ele me soltou imediatamente. Aquele garoto confuso e frustrado naquela estrada vazia havia crescido silenciosamente durante os anos em que eu não estive por perto, tornando-se um homem calmo e paciente. Eu achava isso bom. Afinal, eu não acreditava que um breve encontro pudesse fazer alguém se apaixonar perdidamente. Eu conhecia meus próprios limites.
Vincent me amava agora por causa do filtro das memórias. E aquelas memórias só eram tão bonitas por causa das montanhas sangue de Cristo, do ar rarefeito do Planalto e da adrenalina dos hormônios. Era como uma bolha bonita. Ela parecia perfeita de longe, mas, se você chegasse perto demais, acabaria estourando. Admito que ele me tocou profundamente naquela noite. Então me permiti viver aquele momento, mas também me preparei para o pior. Esse filtro desapareceria eventualmente. Então, por enquanto, amar muito e depois partir em paz. Eu ainda estava assustada e hesitante, sempre olhando por cima do ombro. Mas o que mais eu poderia fazer? Eu estava acostumada. Acostumada a evitar problemas. Acostumada a me esconder dentro daquela bolha segura. A velha Katrina vivia de uma forma desajeitada. Katrina, aos 33 anos, ela só queria viver no próprio ritmo. Logo depois, o departamento de logística organizou um passeio de primavera para os funcionários. Eles levariam todos para o interior, para uma caminhada na montanha. Todos gemeram ao mesmo tempo, mas então Cat gritou animada. O Sr. Hamden vai pagar tudo sozinho, e as 10 primeiras pessoas a chegarem ao topo vão ganhar 10 mil cada. Isso fez todo mundo enlouquecer. No dia do evento, a participação dos funcionários foi a maior que a empresa já tinha registrado. Pessoas que haviam tirado férias para viajar voltaram. Até funcionários das filiais e dos canteiros de projetos apareceram, incluindo Jameson e Erica. Algo claramente tinha acontecido entre os dois ultimamente. Jameson evitava Erica o tempo todo, parecendo um pouco envergonhado. O rosto de Erica estava cheio de ressentimento. Ela tinha perdido completamente aquele ar sofisticado e orgulhoso de mulher da cidade que costumava ter. Lillian também parecia estar passando por um momento difícil. Todos a cumprimentavam com entusiasmo, mas ela parecia completamente indiferente, com os olhos vagando sem foco, como se estivesse desligada do mundo. Eu não estava exatamente em boa forma, então fiquei para trás. Vincent estava um pouco à minha frente, andando devagar, como se estivesse propositalmente esperando por mim. Então mandei uma mensagem para ele. Me faça ganhar esses 10 mil. Ele se virou para me olhar. Sob a luz do sol, seus olhos brilhavam, parecendo ao mesmo tempo divertidos e impotentes. Então ele levantou a mão e fez um sinal de positivo, preguiçosamente. Meio minuto depois, aquela figura alta já havia desaparecido no fim da trilha da montanha. Quando cheguei ao ponto de descanso perto do rio, parei para recuperar o fôlego. Abaixei-me para abrir a tampa de uma garrafa de água e, de repente, uma sombra surgiu sobre mim. Jameson estava parado bem na minha frente. Ele havia perdido um pouco de peso. Sempre foi alguém que se importava muito com a aparência, mas agora tinha uma barba por fazer no rosto. Katrina, deveríamos nos casar novamente. Ele me encarou, com os olhos ardendo de emoção. Nem levantei a cabeça. Apenas continuei bebendo minha água, como se ele nem estivesse ali. O rosto dele escureceu. Ele conteve a raiva e se aproximou. Katrina, eu era orgulhoso e arrogante demais antes. Eu odiava o fato de você não valorizar nosso relacionamento, de ter tratado o divórcio como algo tão simples. Fiquei magoado e bravo, então concordei sem tentar explicar nada. Agora não consigo parar de pensar nos nossos velhos tempos. Eram tranquilos, estáveis e cheios de esperança. A culpa foi minha. Sentir ciúmes é algo humano, mas eu não conversei com você da maneira certa. Deixei um bom casamento desmoronar. Ele respirou fundo, dizendo cada palavra como se fosse completamente sincero. Katrina, eu juro para você agora. Eu, Jameson, nunca te traí durante o nosso casamento. Se eu estiver mentindo, que eu tenha uma morte terrível. Reddit contos e afins. Seu peito subia e descia rapidamente. Seu rosto estava sério e desesperado. Ele esperou em silêncio que eu dissesse alguma coisa. Falei com calma. Eu sei. Jameson congelou. Depois de alguns segundos, perguntou incrédulo. Você sabia que eu não te traí, e mesmo assim pediu o divórcio? Finalmente olhei para ele, calma como sempre. Jameson, não confunda causa e efeito. Eu não pedi o divórcio porque você me traiu. Eu percebi o que estava acontecendo antes que algo pior acontecesse e cortei essa possibilidade. E toda aquela história de estar com o coração partido e sentir falta do passado, não era exatamente o que você queria quando pediu o divórcio? Ele congelou, abrindo a boca para responder. Mas eu não deixei. Você pode não ter me traído naquela época, mas já estava sendo tentado pelas investidas da Erica. Quando pediu o divórcio, você aceitou. Provavelmente pensou que poderia fazer todas as coisas que não tinha coragem de fazer, enquanto estávamos casados, e depois encontrar uma maneira de voltar para mim. Assim, poderia satisfazer seus desejos sem precisar ser chamado de traidor. Parei e olhei para ele com um sorriso frio. Então você quer voltar agora porque está cansado da Erica? Jameson, você é realmente nojento. Cada palavra fez o rosto dele ficar ainda mais pálido. No fim, ele parecia prestes a desmoronar. De repente, Erica apareceu correndo do nada. Ela me lançou um olhar furioso, com ódio nos olhos e a voz afiada. Ele não é nojento. Ele é um homem bom. Eu fiz isso por vontade própria. Ela parecia completamente alterada, mas eu não tinha interesse em discutir com ela. Levantei imediatamente, guardei minha toalha e minha garrafa de água na mochila e me preparei para sair. Erica cerrou os dentes, com os olhos vermelhos. Katrina, você não conhece ele de verdade. Você nunca valorizou ele. Você acha que eu sou o tipo de mulher que seduz o chefe para conseguir benefícios? Não. Eu amo ele. Naquela época, quando meu pai precisou fazer uma cirurgia por causa do câncer de pulmão, eu pedi dinheiro emprestado para todos os parentes e amigos que tinha, e mesmo assim não conseguia juntar o suficiente. Foi o Jameson que me emprestou 40 mil. Ele nem pediu um comprovante ou garantia. Você sabe como é estar tão desesperada que acha que não vai conseguir continuar? E então alguém aparece e tira você daquela escuridão?
Naquele momento, eu jurei que iria retribuir, mesmo que todos me desprezassem, me julgassem ou apontassem o dedo para mim. Jameson olhou para Erika surpreso. Sua expressão mudou, e uma pequena emoção apareceu em seu rosto. Joguei a mochila no ombro, soltei uma risada baixa e disse: retribuir a ele? Olhe para ele agora. Você acha que está retribuindo ou destruindo? Ela congelou. Várias emoções passaram pelo rosto dela, como se algo em que sempre acreditou estivesse começando a desmoronar. Eu estava prestes a me virar. De repente, o rosto dela se contorceu. Ela avançou contra mim como uma louca e me empurrou com força no peito. Isso é mentira! Cambaleei para trás e bati no corrimão atrás de mim. Antes que eu pudesse recuperar o equilíbrio, ouvi um rangido. Vários parafusos se soltaram, e o corrimão quebrou imediatamente. Caí no rio de correnteza forte. Jameson, que estava encostado levemente no corrimão, também perdeu o equilíbrio. Ele caiu junto comigo. A correnteza nos engoliu imediatamente, enquanto eu lutava para me manter consciente. Vi Jameson agitando os braços desesperadamente dentro da água. Vi o rosto apavorado de Erika na margem. Vi uma multidão correndo em nossa direção de longe. Vincent! Gritei o nome dele dentro da minha mente. Quando minha consciência começou a desaparecer, vi vagamente uma figura familiar pulando na água, rápida como um raio. A luz do sol refletia na superfície da água como ouro espalhado, envolvendo completamente aquela figura. Tudo brilhava. Confuso. Irreal. Que pena. Esse foi meu último pensamento. Quando abri os olhos, a luz estava piscando. O mundo diante de mim era completamente branco. Percebi imediatamente que estava em um hospital. O que me chocou? Lilian estava sentada ao meu lado. Quando me viu acordar, seus olhos se arregalaram. Estavam vermelhos e inchados, como se ela tivesse acabado de chorar. Um estranho sentimento de pavor começou a crescer dentro de mim. Mas eu não conseguia entender o motivo. Ela enxugou os olhos com um lenço, olhou para baixo por alguns segundos, e então levantou lentamente a cabeça para encontrar meu olhar. Katrina, você ficou em coma por 3 dias. Não se preocupe. O médico disse que quando você acordasse, ficaria bem. Por sorte, o primeiro grupo de colegas que chegou ao topo acabou voltando. Eles resgataram você e o Sr. Montfort. Mas ele não teve tanta sorte quanto você. Machucou a lombar. Virei a cabeça com dificuldade, examinando o quarto com os olhos. Por que Vincent não estava ali? Tentei perguntar, mas apenas um suspiro fraco saiu da minha garganta. Naquele momento, Lilian suspirou suavemente e começou a falar sobre outra coisa. Naquele dia, eu fiz de propósito. Deixei você me ver abraçando ele. Encontrei um fio da sua manga preso dentro da camisa do Vince. Quando comecei a desconfiar, passei a observá-lo com mais atenção. Nunca imaginei que você fosse a pessoa que esteve naquela estrada do deserto com ele todos aqueles anos atrás. Durante toda a minha vida, eu dizia a mim mesma que o Vince era apenas uma pessoa reservada. Ele sempre foi tão bom comigo, mas só percebi quando vi a forma como ele era com você. Os sentimentos entre duas pessoas nunca são iguais. Ela deu um sorriso amargo. O rio estava forte naquele dia, levando você para longe. Ninguém teve coragem de se arriscar, exceto Vince. Ele correu da base da montanha até a margem do rio, sem parar uma única vez. Então simplesmente pulou na água. Meu palpite estava certo, mas, por algum motivo, meu coração ficou ainda mais apertado. Onde ele está? Finalmente consegui dizer 3 palavras. Ela me encarou por 1 minuto. Depois olhou lentamente para a janela. As folhas verdes de março balançavam suavemente sob a luz. Vince está morto. O mundo ficou completamente silencioso. Franzi a testa, confusa. Do que Lilian estava falando? Quando os socorristas encontraram você rio abaixo, você estava desacordada sobre uma pedra. Quando encontraram Vince, ele já tinha partido. Continuei olhando para Lilian, imóvel. Eu via os lábios dela se moverem. Mas por algum motivo, mesmo sabendo que ela estava falando sobre Vincent, parecia que nada daquilo tinha relação comigo. Meu corpo estava fraco. 1 minuto antes eu mal conseguia falar. Mas de repente uma força inexplicável surgiu dentro de mim. Endireitei-me. Joguei as cobertas para o lado, saí da cama e calcei meus sapatos. Como se nada tivesse acontecido. Lilian me encarou. Para onde você vai? Olhei para baixo, ajustando os sapatos com cuidado, e não respondi. Eu nem sabia para onde queria ir. Eu só precisava sair dali. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então, de repente, estendeu a mão e me entregou uma caixa de veludo azul. Encontrei isso no quarto dele. Tem um anel de diamante dentro. Acho que ele queria pedir você em casamento, mas por algum motivo nunca conseguiu entregar. Fiquei olhando para a caixa em sua mão, completamente sem reação. Meus movimentos pararam de repente. Eu já tinha visto aquela caixa antes, uma vez na vila. Depois de ficarmos juntos por muito tempo, ele se sentou de repente, sorrindo, abriu a gaveta da escrivaninha e tirou algo de dentro. Foi quando aconteceu. Eu comecei a falar sobre estabelecer algumas regras básicas. Quando olhei para cima para perguntar o que ele achava, ele estava segurando aquela caixa. Ele ficou parado por 1 segundo. Depois colocou a caixa de volta na gaveta e disse calmamente: Eu não me importo. Naquele momento, finalmente percebi. O homem cujos olhos sempre brilhavam quando me via. Ele tinha partido. As lágrimas começaram a cair sem aviso. Uma após outra, atingindo o chão. Toda a minha força desapareceu. Eu não conseguia mais me manter em pé, e lentamente desabei no chão. Abraçando meus joelhos como uma criança que havia perdido o mundo inteiro, sussurrei com a voz quebrada: Vincent, você vai voltar? Eu me arrependo. Através dos meus olhos embaçados pelas lágrimas, uma figura alta e familiar apareceu de repente na porta.
Vincent entrou segurando uma pilha de documentos. Eu congelei. Ele também ficou parado por um instante. Então sorriu de repente. Você acordou? Vincent? Ele sorriu e caminhou até mim, puxando-me para seus braços. Por entre nossas roupas, senti o coração dele batendo forte, exatamente como todas as vezes em que eu estava em seus braços. Com a voz cheia de emoção, eu disse: Vincent, eu quero me casar. Ele congelou. 2 segundos depois, uma voz trêmula veio de cima da minha cabeça. Ok. Ao lado, Lilian nos observava com os olhos vermelhos. Descobriu o que realmente aconteceu depois. Quando a equipe de resgate nos encontrou 3 quilômetros rio abaixo, Vincent segurava meu corpo inconsciente com uma mão e agarrava uma pedra afiada na margem do rio com a outra. A pedra havia cortado a palma da mão dele, e o sangue continuava escorrendo para a água, mas ele nunca soltou, nem por um segundo. Durante 3 dias ele ficou ao lado da minha cama e não saiu dali. Lilian veio levar roupas limpas para ele, e o médico o chamou algumas vezes. Essa foi a única razão pela qual acordei sozinha. Desculpa por ter mentido para você. Naquela noite, eu vi ele segurando aquele anel de diamante enquanto falava durante o sono. Foi quando eu percebi. Alguém que nunca se importou com nada poderia de repente ser tão cuidadoso assim. Ele estava com medo de que você fosse embora novamente e que nem teve coragem de pedir você em casamento. Ela falou suavemente. Eu amo meu irmão desde pequena. Não importa o que aconteça, tudo o que eu quero é que ele seja feliz. Quanto a Jameson, ele sobreviveu porque ficou preso em uma rachadura entre 2 pedras, mas acabou ficando paralisado da cintura para baixo. Mesmo tendo assinado voluntariamente uma declaração de entendimento, Erica ainda foi condenada a 1 ano de prisão por lesão negligente. Depois do julgamento, Jameson foi visitá-la em uma cadeira de rodas. Erica, eu ouvi como você realmente se sentiu naquele dia à beira do rio. Eu nunca imaginei que você se importasse tanto comigo. Isso realmente me tocou. Sua voz estava cheia de emoção, como se estivesse revivendo tudo em sua mente. Ele fez uma promessa séria a Erica. Eu não culpo você. Cuide-se. Vou esperar por você quando sair. Mas Erica o recusou naquele momento. 1 ano na prisão contra uma vida inteira presa ao lado dele. Ela sabia exatamente a diferença. Diziam que Jameson ficou sentado ali, imóvel, por muito tempo, como uma estátua congelada no lugar. O começo entre mim e Vincent foi bem repentino, mas o final foi mais do que grandioso o suficiente. 1 ano depois, fizemos um casamento enorme na vila à beira do lago. Todos da empresa compareceram. O choque ainda estava estampado nos rostos deles, como se mal pudessem acreditar que aquela Katrina rígida e entediante do departamento de finanças era, na verdade, a senhora Hamden agora. 2 das minhas subordinadas se aglomeraram ao meu redor, exclamando animadamente. Katrina, eu nunca soube que você era tão bonita assim. Katrina, isso significa que todos nós vamos ser promovidas junto com você agora? Alguém suspirou com inveja, dizendo o quanto eu era sortuda por me casar com Vincent. Vincent corrigiu muito sério. Não. Eu é que sou o sortudo por ter conseguido me casar com a Katrina. Mesmo que nunca tivesse me casado com ninguém na vida, eu ainda estaria bem. Mas ela me escolheu. Ninguém poderia ter mais sorte do que eu. Lilian ficou quieta ao lado, reservada e sorrindo. 1 ano atrás, ela tinha ido estudar no exterior. Voltou especialmente para o casamento. A diferença era que, agora, havia um homem falante ao lado dela. Ele só tinha olhos para Lilian o tempo todo, descascando camarões para ela em 1 segundo e impedindo que ela bebesse no seguinte. Lilian parecia indefesa, mas nunca realmente o afastava. No meio do casamento, um vento forte soprou de repente. Enquanto os convidados corriam para segurar toalhas de mesa e guardanapos, ficaram surpresos ao ver que a noiva e o noivo pareciam animados com aquele vento repentino. Eles se beijaram por um longo tempo, bem ali sob a brisa, como se já tivessem feito aquilo 100 vezes antes. Mais tarde, sempre que as pessoas falavam daquele casamento, sempre mencionavam o vento forte e os recém-casados se beijando nele. Depois do casamento, Vincent manteve os cabelos brancos. Ele até gastou muito dinheiro em novos tratamentos para torná-los permanentes. Anos depois, no jardim à beira do lago, Jasper e Felix se aglomeraram ao redor de Vincent perguntando: Papai, por que seu cabelo é branco? Eu estava deitada em uma espreguiçadeira lendo, secretamente divertida. Obviamente, era porque ele ficava bonito assim. Todo mundo sempre dizia que cabelos brancos combinavam muito com ele. Mas Vincent sorriu orgulhoso e respondeu: Assim, a mamãe nunca vai ter cabelos brancos antes do papai. Fiquei paralisada por um segundo. A pergunta que eu tinha feito casualmente anos atrás finalmente teve sua resposta naquele momento. Acontece que ele nunca esqueceu uma única coisa que eu disse. Uma vez, perguntei a Vincent como ele ainda conseguia me amar depois de ver quem eu realmente era. Eu raramente era corajosa. Tinha medo de decepcionar as pessoas. Sempre me contive. Mesmo agora, ainda não conseguia ser completamente eu mesma perto dos meus pais. Eu tinha tantos defeitos. Vincent segurou meu rosto com as mãos e beijou minha testa. Isso não são defeitos. Essa é a sua gentileza. É você sendo suave em um mundo duro. Só então entendi. Alguém que realmente ama você sempre consegue enxergar o quanto você é brilhante, mesmo com todas as suas hesitações. Eles conseguem ver a parte de você que merece ser amada. Fiquei muito grata por não ter ficado presa quando se tratava de amor. Não casar foi uma escolha minha. Mas casar, isso também foi uma escolha minha. A escolha da própria Katrina. Fim. Deus te abençoe.